Olá, guerreiros! Esse é o primeiro de uma pequena série de vídeos sobre o livro, uma chamada ao discernimento, distinguindo a verdade do erro na igreja de hoje. O livro foi publicado em 1987 pelo autor J. Adams, e ao contrário do que você possa pensar, é mais atual do que nunca. Obviamente alguns dos exemplos citados têm a marca do tempo que foi escrito. Por exemplo, o autor cita programas de rádio, envio de cartas e vendedores que iam porta a porta. Coisas que dificilmente acontecem nos dias de hoje em virtude da internet e tecnologia. Mas todos os exemplos citados pelo autor são importantes para aprendermos a importância do discernimento espiritual. O primeiro capítulo do livro chama-se A Falta de Discernimento Espiritual. E nesse vídeo abordaremos de maneira resumida os principais pontos deste capítulo. O autor conta algumas histórias que aconteceram com ele e com pessoas próximas, para ilustrar situações onde o discernimento espiritual foi ausente. Na primeira história, ele conta sobre uma mulher da sua igreja, que chegou para ele, o pastor da igreja, toda animada e feliz por ter comprado livros bíblicos infantis para os seus filhos, de um vendedor que tinha batido na porta da sua casa. Ela disse: "Olha, pastor, como são lindos esses livros! Não vejo a hora de começar a ler esses livros para os meus filhos." Ao olhar os livros, o pastor viu que eles foram publicados por uma denominação religiosa, que pregava muitas doutrinas não bíblicas. Para não ser mal educado, o pastor respondeu: "Nossa, essa denominação tem feito muitos materiais de qualidade. Olha só essas figuras." Ao ouvir isso, a mulher respondeu surpresa: "O quê? O vendedor não me disse que o material era dessa denominação." Ou seja, essa mãe não avaliou o material que estava comprando. O vendedor, por querer realizar a venda, não explicou com mais detalhes. Ela pensou que eram livros realmente cristãos e iria usá-los para ensinar os seus filhos. Sem perceber, ela foi enganada. Fiquem atentos. O mundo é cheio de opiniões, ideias e crenças, muitas das quais são antibíblicas ou no mínimo suspeitas. Mateus 26, versículo 41, nos alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba que não é orar, mas sim vigiar e orar. Vigiar significa estar alerta. Alerta em todos os lugares e situações, inclusive na sua casa e na sua igreja. A segunda história abordada pelo autor foi a seguinte: um pastor amigo servia em uma igreja com mais de 4.000 membros e que possuía uma biblioteca com cerca de 2.500 livros. A grande maioria dos livros foram doados pelos próprios membros. Acontece que ao fazer uma avaliação dos temas e conteúdo dos livros, ele viu a grande mistura de materiais contraditórios entre si. Ou seja, os membros da igreja não tinham uma unidade de fé. E isso foi deixado claro pela escolha das leituras e consequentemente doações para a livraria da igreja. O pastor então reuniu-se com os demais responsáveis pela livraria e, após debaterem sobre o assunto, decidiram colocar avisos nos livros que eram contrários à fé bíblica, para que os membros da igreja pudessem ter mais cuidado ao ler. A terceira história contada foi essa: um amigo pastor acompanha um programa de uma rádio cristã local. Certo dia, o apresentador do programa, que trabalhava na rádio por 25 anos, recebe a ligação de uma ouvinte e no momento de encerrar a ligação, a mulher se despediu dizendo: "Deus abençoe." Ao ouvir isso, o apresentador ficou em silêncio por alguns segundos, e depois começou a repreender a mulher por ter dito isso, explicando que ele poderia ser judeu ou de outra fé, e que apesar de tudo, para ele, todos os caminhos levam para Deus. Após isso, o pastor entrou em contato com a rádio para esclarecer o ocorrido e o que ele ouviu foi: a opinião do apresentador não reflete a visão da rádio. E que mantendo ele no ar algumas pessoas poderiam escutar o evangelho. Imagine as pessoas que não conhecem o evangelho ou não têm discernimento, escutando que todos os caminhos levam para Deus. O que elas irão pensar? Outra situação, mais absurda ainda, o próprio autor escutou de outra rádio cristã, ao ouvir um pregador anunciar: "Fiquem ligados que no final do programa vou explicar como você pode ganhar uma foto autografada de Jesus Cristo." Ele pensou ter escutado errado, mas depois o pregador da rádio repetiu o que disse e acrescentou ainda um pedido financeiro para o seu ministério. Jesus nos avisou em Mateus capítulo 7, versículo 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
cristãos com pouco discernimento têm caído em diversas armadilhas e falhado em cumprir o aviso dado por Jesus. O autor também cita um evento em que foi participar como convidado e que, neste evento, escolheram músicas cujo conteúdo era uma heresia. A música em questão era uma contradição total com Romanos 5, versículo 10, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A música enaltecia o ser humano como de grande valor e que Jesus nos salvou por esse motivo, mas a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus. E ao pensar que temos um alto valor, diminuímos a imensa graça do Senhor. Sem uma avaliação do que cantamos, podemos repetir heresias e ensinos completamente opostos aos ensinados na palavra do Senhor. A última história contada refere-se a 2 casos que foram parecidos devido à sua boa intenção, mas com uma abordagem errada. O primeiro caso, ele conta sobre o ministério de aconselhamento para mulheres que fizeram aborto. As pessoas que conduziam esse ministério encorajavam as mulheres a perguntar para Deus se o bebê era menino ou menina, depois dar um nome para a criança, e depois pedir perdão para a criança abortada. Essa prática é completamente contrária à fé cristã, sendo mais parecida com o espiritismo. O segundo caso é relacionado com a filosofia do Alcoólicos Anônimos no tratamento e ajuda a pessoas com dependência do álcool. O autor refere-se aos 12 passos que o Alcoólicos Anônimos possui e como abordam o vício de bebida. Eles ensinam que o vício é uma doença e que os alcoólatras serão para sempre alcoólatras. A Bíblia ensina que o vício é um pecado e que ao encontrar Jesus e converter-se verdadeiramente, a pessoa viciada passa a ser uma nova criatura. Ainda com tentações, mas tendo a ajuda do Espírito Santo para permanecer firme. Ambos os casos citados no livro mostram que na ânsia de acolher e ajudar, tanto as mulheres que abortaram quanto os alcoólatras, os métodos e ensinos levados para essas pessoas não foram ensinos bíblicos. Eles ajudavam as pessoas, mas não as levavam para Deus. Após citar essas histórias, o autor começa a abordar o discernimento espiritual de maneira mais específica. Ele diz que muitos, ao lerem o que ele falou anteriormente, podem se sentir com raiva e desconfortáveis, mas que isso é totalmente natural, uma vez que a falta de discernimento faz parecer que todas as coisas não têm consequência. Em outras palavras, qual o problema em ensinar coisas não bíblicas, se no final eles têm boas intenções e ajudam as pessoas? A resposta é: eles podem ajudar as pessoas, mas no final eles não estão indo para perto de Deus e da salvação. O grande problema, diz o autor, é a mentalidade descuidada e que isso é um sintoma de um problema muito maior. O conceito de antítese, tão repetido na Bíblia, não tem sido mais ensinado nas igrejas. Antítese refere-se a opostos. Por exemplo, no Antigo Testamento vemos, puro e impuro, com relação à comida e roupas dos israelitas. Eles deveriam estar atentos na sua vida cotidiana e nos seus afazeres diários. Eles deveriam distinguir entre o jeito de Deus e o que não era de Deus. Infelizmente, nos dias atuais, o pensamento bíblico tem sido substituído por uma mentalidade que não permite grandes contrastes. Tudo é cinza. Não há mais preto e branco, bom ou mal, certo ou errado. Quem pensa e vive de acordo com o conceito bíblico é frequentemente acusado de ser radical ou de se preocupar com coisas sem valor. Hoje em dia há muitas vozes, muitas opiniões, muitos ensinos, muitos livros, pregações, pastores e mestres. Provérbios 10, versículo 19 diz: quando são muitas as palavras o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É necessário discernimento para separar o certo do errado. Muitos cristãos leem e escutam todo tipo de material sem nem pensar sobre ele. Há muita desinformação, ensinos errados, distorção e a verdade. Como resultado, muitos cristãos têm colhido fruto de mais decisões vindas de ensinos errados, outros vivem cada vez mais sem saber o que fazer, pensar ou acreditar. Não é surpresa a grande confusão nas igrejas hoje. Um grande exemplo é este: muitos não sabem diferenciar entre o que é um conselho bíblico e o que não é. Não sabem a diferença entre aconselhamento cristão, que é o conselho que é verdadeiramente cristão no conteúdo e no método, do cristão dando conselhos, que pode ser ou não cristão no conteúdo e método. Muitos têm sido atraídos e caído em erros por não saber diferenciar. Pregadores e líderes estão sendo atraídos para longe das verdades das Escrituras sem nem mesmo perceber. Como isso acontece?
Esse é o resultado da falha em cultivar nos líderes e em quem os segue, o discernimento espiritual que todo cristão precisa para pensar e agir de maneira que agrade a Deus. Se os líderes não percebem, o que podemos esperar do povo? Por que tão pouco discernimento? O que contribui para isso acontecer? O que podemos fazer para mudar isso? Acompanhe os próximos vídeos para saber.